Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para mais um entendimento aqui da palavra do nosso eterno Criador. Vamos tirar proveito, né? Já que o sistema se aproveita tanto, né, das mentiras, das coisas da Bíblia, eles torcem, invertem e joga aí para o povo pegar, para o povo, né, ingerir. Nós vamos aqui com responsabilidade, mais uma vez, trazer um estudo aqui para os nossos irmãos inscritos, para os nossos queridos que também compartilham, sensibilizam desses ensinamentos. Meu querido, nós vamos falar hoje sobre Romanos 5,12. Nós vamos falar hoje sobre um pouquinho de carne e espírito, tá bom? Mas vamos nos basear aqui em Romanos capítulo 5, o versículo 12, tá bom? Onde está escrito assim: como por um homem, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, não é, a morte, também, assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus queridos, veja bem, ali no Gênesis, não fala que foi a mulher, ali fala que foi a serpente. Então o pecado entrou não pela mulher, e sim pela serpente. E a serpente era Adão. Isso você pode ter certeza, você pode ter convicção disso, tá? É uma linguagem metafórica para a consciência, tá bom? Preste bem atenção, porque os judeus usavam essas técnicas, tá bom? De linguagens simbólicas ou metafóricas, para que eles mesmos pudessem entender, tá bom? Então, Davi, no espírito, era homem segundo o coração de Deus, conforme a Bíblia fala. Mas em carne, ou seja, o homem exterior, ele foi capaz de matar a seu amigo para ficar com a mulher dele. Então, o nosso comportamento, ele define a nossa vida aqui na Terra. Como que nós vivemos aqui? Ou como que viveremos aqui? Deus te define por conhecimento. Tudo que você faz aqui na carne, tudo que você faça aqui na carne, não tem nada a ver, não tem contrapartida no mundo espiritual. Isso a Bíblia diz que é uma lei, a lei do espírito de vida. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, e o versículo 2. Preste atenção. Portanto, eu vou ler o 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. O que é isso aqui? Tudo que você faz na carne, tudo aquilo que você faz na sua carne, não tem contrapartida no mundo espiritual, porque isso é uma lei, a lei do espírito de vida. Então, quando nós vamos observar na Bíblia o que realmente ela conta acerca do ser humano, você começa a entender que a lei do espírito de vida nada tem a ver com a lei da carne. Então, por exemplo, há quantos anos que a gente que foi criado no sistema religioso, dentro das denominações da religião, principalmente a religião pentecostal, a gente aprendia que nós temos que santificar, ou tínhamos que santificar o nosso corpo físico. Mas isso está na Bíblia? Não. Quando a Bíblia diz que todo o nosso corpo, espírito e alma tem que se conservar reservados para o dia do juízo, não estava referindo a mim e nem a você.
Aquele corpo que a Bíblia diz era o corpo espiritual, não era o corpo físico. Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 15. Então você quer sentir esse efeito maravilhoso dessa carne que eu e você temos? É fácil sentir, não é? O efeito que essa carne aqui física ela tem. É só você ficar uma semana sem tomar banho e depois você vai e deita do lado da sua esposa ou deita do lado do seu marido. Fique uma semana sem tomar banho. O que vai acontecer? Aí é que você vai sentir a grandeza, não é, dessa carne. Aí você vai sentir a grandeza desse corpo físico aqui. Só que esse corpo físico aqui, meu querido, a Bíblia diz, assim como o pecado entrou no mundo pelo homem, não foi pela serpente. E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos transgrediram. Agora, quando Paulo fala que porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e também da morte. Você está vendo aqui? Aqui tem uma lei do pecado e da morte e tem a lei, não é, do Espírito de vida. Ou seja, as duas naturezas, uma batalhando ou trabalhando contra a outra. Só que essa carne, essa estrutura física que eu e você temos, há uns dias atrás, nós participamos de um velório, onde um amigo nosso morreu, um vizinho, e ali, alguns dias antes, eu estava com ele, uma semana antes, depois ele foi internado, e lá no hospital morreu. Aí quando o corpo chegou, eu fui lá, porque são vizinhos, vizinho próximo à minha casa aqui, do lado da minha casa, então trabalhou, muito, e morreu novo, 44 anos, e a gente foi ali para ver o corpo e tal, ficar ali um pouquinho com a família, solidarizar, ou nem sei se está certo, prestar solidariedade, talvez o termo mais correto, e fomos ali. Então a gente observou aquele corpo, que uma semana antes eu vi ele com vida, e uma semana depois já tinha partido. Então é isso que é o corpo humano. Então, só que esse corpo humano, ele está condenado à morte, ao inferno, que é a sepultura. Eu vou aqui trazer uma coisa muito importante para você, eu vou dar um spoiler aqui. E preste atenção numa coisa aqui, meu querido. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele descreve esse capítulo, ele descreve todos os órgãos do corpo humano, praticamente todos. Quando o livro de Eclesiastes fala assim, olha, lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ou seja, quando você é jovem, quando você está com todo vigor, quando você tem força, não é? Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue a dizer, não tenho neles contentamento, ou seja, não tenho neles prazer, é a sua velhice, é a sua idade avançada. Aí você não tem mais contentamento, não tem mais prazer de viver, você não tem mais nenhum incentivo para viver. Aí Salomão ele começa a dizer assim, ó, antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele começa dizendo assim, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes. Aqui Salomão está falando de quê? O que eram os guardas da casa para Salomão? As pernas. E o que é os homens fortes? Os braços. Aí ele continua dizendo, e cessarem os moedores, por já serem poucos. Os moedores,
que você tem no seu corpo físico é o quê? Os nossos dentes. É os nossos dentes que tritura, que amassa os alimentos. Então ele começa a dizer aqui, antes de cessarem os moedores por já serem pouco, e os dentes ao longo dos anos não vai caindo mesmo? Ele não vai diminuindo a quantidade de dente? Então é isso que Salomão está falando. Aí ele fala aqui, ó, e se escureçam os que olham pela janela. É quem que olha pela janela, querido? Não é os nossos olhos? Não é os olhos que olham pela janela, pela porta, ou sei lá por quê? Então, quando Salomão fala assim, e as portas das ruas, ele fala assim, e as portas da rua se fecharem. O que era as portas da rua que Salomão estava se referindo? É os ouvidos. Porta da rua, todo o barulho externo que vem, o seu corpo, ele sente através, ou ouve através dos ouvidos. Aí ele fala assim, e as portas da rua se fecharem, por ser baixo o ruído da moedura. No dia em que os homens se levantaram a voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem. O que é o homem alto que Salomão fala aqui? Porque ele fala aqui, ó, e as portas da rua se fecharam e foi baixo o ruído em que os homens se levantaram a voz. Quando temer o que é alto? O que é alto aqui que Salomão diz? Quando temerem o que é alto? Toda a sua estrutura física. Isso é o corpo humano. A Bíblia diz que, assim como por um homem entrou o pecado, e através do pecado a morte entrou no mundo, não é? Então Salomão está falando que o que é o homem alto é toda a sua estrutura física. Aí ele fala assim, houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira. O que é a amendoeira no corpo do ser humano? O que Salomão está falando? Florescer, não é ficar branco? Os cabelos não vai ficando branco? Por falta de alguma substância que tem no nosso corpo, que mantém o nosso cabelo preto, aí ele vai ficando branco? Salomão está falando dos cabelos. A amendoeira é o cabelo. E ele fala assim, e o gafanhoto for um peso. For um peso e falhar o desejo. O que é o gafanhoto? Como que você consegue, não é? Por que você sente fome? O estômago, ele é comparado como um gafanhoto, que é para o nosso estômago que vai toda a comida, né? O gafanhoto, você sabe, quando ele chega na roça, ele come, 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 come. Então, Salomão comparou aqui o estômago com um gafanhoto. Ele disse, o gafanhoto for um peso e falhar o apetite, não é? Então ele está falando do estômago. Então o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeado pela praça. Meu querido, eterna casa é o quê? É a sepultura, o corpo físico, o paraíso vai para o espírito, mas a sepultura, não é? O espírito ele vai para o paraíso, volta para Deus, mas o corpo físico ele vai para a sepultura. Aí Salomão continua dizendo aqui, versículo 6. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata. A cadeia de prata aqui era o que, meu querido? A coluna vertebral. É uma cadeia. Porque ele comparou a cadeia, a coluna vertebral com uma cadeia de prata. Porque é ela que segura, é ela que sustenta o nosso corpo físico ereto, de pé. Aí ele fala aqui, ó. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata. Você sabe por que o homem ele vai se envergando, né? O ser humano ele vai envergando, porque a cadeia de prata vai enfraquecendo, que é a nossa coluna vertebral. Aí ele fala assim, e se despedace o copo de ouro. Esse é o órgão mais precioso, talvez. O que seria aqui, nesse caso, o copo de ouro? O coração. Aí ele fala assim, e se despedace o copo de ouro. É no copo de ouro que está ali o sangue que
todo o corpo humano recebe, não é? O copo de ouro, né, fica assim, ó, jogando sangue para todo o corpo físico, né? Aí ele continua e fala assim: e quebre o cântaro junto à fonte e se desfaleça junto ao poço. O que é isso? Cântaro junto à fonte, a boca e a mente. E o que é aqui a roda junto ao poço? É o curso da vida, a sepultura, traduzida para o inferno. Esse é o destino, não é, da nossa matéria. Aí no versículo 7, ele conclui não, ele vai concluir no versículo 14, mas aqui é a chave mestra, né? Aqui ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. Ele termina falando: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É assim que é, queridos. É assim que é. Davi no espírito era homem segundo o coração de Deus, mas na carne ele não prestava, ele não valia porcaria nenhuma. Esse é o destino da matéria. Vai para o inferno, vai para a sepultura. Todos nós vamos para o inferno. Essa é a prova que faltava. Não adianta você falar que o crente vai para o céu, que os cristãos vão para o céu. Querido, quem vai para o céu não é o homem físico. Quem volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Para você entender Eclesiastes 12 e também Romanos, quando fala que Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, né, você deve sempre meditar esse equilíbrio, o corpo físico e o espírito. E Salomão aqui ele detalha, tá bom? Então, para você entender, não ficar enganado com esses estudos aí que as pessoas pregam, futurizando, falando que tem uma promessa para você de ir morar no céu. Mentira. Você não vai morar no céu. O que volta para Deus não é essa estrutura física, não. Eu provei para você na Bíblia que Salomão, o próprio apóstolo Paulo disse que existe uma lei do espírito e a lei da carne, uma trabalha contra a outra. Ou seja, o nosso corpo físico e o nosso espiritual nada tem a ver, tá bom? Nada tem a ver com esse equilíbrio na balança de condenação ou salvação para a vida eterna. Não tem nada a ver, tá? Tudo que você faz na carne não tem contrapartida no mundo espiritual. Isso é uma lei, a lei do espírito de vida e a lei da morte. Então, um vai para a sepultura, que é o inferno, e o outro volta para o eterno Criador. Amém? Deu para entender? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe e deixa aí nos comentários, tá, a sua opinião e a sua visão sobre aquilo que nosso irmão Alberto falou. Tchau, fique em paz. Amém.